Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do BK Talks. Esse episódio está incrível. Nós estamos recebendo duas pessoas fantásticas aqui, o Alexandre e a Ana Célia, que são os fundadores do Grupo Boa Praça, um grupo que é composto por 3 empresas, uma empresa de suprimento de navio, uma de logística e outra de fornecimento de EPI. São atividades tradicionais, mas eles conseguem inovar, conseguem trazer um outro grau de atendimento ao cliente e profissionalização. Então, vamos com a gente aqui que o episódio está incrível. Ana Célia, obrigado por ter vindo. Alexandre, obrigado. Alexandre, você é um cara de relacionamento, né? Você já teve outros negócios antes do Boa Praça. Quem é o Alexandre? Boa pergunta. Passa um filme aí nessa minha cabeça. Muito legal poder estar participando aqui do BK Talks com vocês. Agradeço aí a todos por essa receptividade. Bom, falar um pouquinho da minha história. Ela tem uma trajetória bem longa, venho de uma família humilde. Eu sou de Barra Mansa, interior do estado do Rio de Janeiro. E cheguei aqui em Vitória em 1985. Mas contar um pouquinho antes do que eu fiz no meu passado, né? Meu pai, ele caldeireiro, eu com 13 anos de idade comecei a trabalhar. Naquela época, isso em 1973, já existia a carteira assinada, né? Então, eu, menor de idade, recebia metade de um salário mínimo. Coisa interessante. Eu acho legal frisar isso. E ali aprendi com meu pai um pouco do que diz respeito à questão de estrutura metálica. Você construir uma ponte metálica, você construir torres metálicas para poder atender a cidade, aquela região bem próxima da CSN. E ali eu comecei a entender um pouco de materiais, que isso me ajudou muito a chegar aonde nós estamos também. 3 anos se passaram, passei um período de entender um pouco mais de materiais. Logo a seguir, em 2017, já fiquei alguns meses parado. Fui trabalhar num comércio local na cidade de Barra Mansa, onde essa loja vendia parafusos. Era um ramo forte e que me deu muita orientação para chegar em Vitória como gerente já no ano de 85 de uma loja que eu vi tocar aqui esse trabalho. Nessa loja eu trabalhava com parafusos, máquinas, ferramentas, abrasivos, soldas, materiais de segurança. E já mais à frente um pouco, em 1983, saí dessa loja e fui para uma loja concorrente. E essa loja concorrente, ela tinha uma filial aqui em Vitória. E eu sempre tive vontade muito grande de sair de uma cidade pequena e vir para uma capital. Cidade praiana, uma cidade mais vibrante. Chegando em Vitória em 85, eu tive a felicidade de encontrar empresas grandes, como a Vale, a CST, a própria Aracruz, que era dividida em Aracruz Celulose, Aracruz Florestal. E aquilo ali me deu uma consistência muito grande. Eu já tinha uma direção do que eu queria e eu já tinha algum conhecimento. Eu vim de uma família humilde, precisava trabalhar e eu me dediquei muito ao trabalho. Trabalhava muito. Às vezes, nessa empresa, nesse trabalho, eu dormia apenas 4, 6 horas por dia, porque era muito trabalho realmente que tinha pela frente para poder ser desbravado. E em 1988 eu resolvi montar a minha própria empresa, através dos conhecimentos que esse último emprego me deu como gerente, e eu pude, nessa oportunidade, conhecer muitas pessoas voltadas na área de suprimentos e que diziam para mim: Alexandre, monta teu próprio negócio e que eu vou te ajudar. E isso me encorajou. Eu falei, bom, eu consigo com um pouco sobreviver trabalhando como empregado. Então, eu sendo dono, eu consigo também fatiar esse salário que eu ganho hoje como empregado. Eu, como também empregador agora, eu consigo tocar isso. Eu não tive medo, eu encarei e assim foi. E uma coisa interessante
aquelas portas que eu imaginava que iam estar abertas para mim, muitas delas não estavam. E aquelas portas que eu imaginava que eu não conseguiria abrir, e por incrível que pareça, essas portas também foram se abrindo. E de lá para cá, as coisas foram se materializando, né? Desculpa. Eu conheci a Ana Célia logo no final de 89, nós começamos já a namorar. A Ana Célia é minha vizinha ali, ela morava na Marechal Campos e a empresa onde eu trabalhava era na Marechal Campos. E dali começou-se um namoro, logo à frente um casamento, filhos e uma realização. A empresa ela foi tomando corpo. Já nos anos 90, eu consegui uma distribuição que foi muito importante para mim. Era a 3M do Brasil como um grande parceiro. A 3M ela pôde fazer com que eu desse uma reviravolta no meu negócio, onde a parte de EPI, eu era o único distribuidor dentro do estado do Espírito Santo para vender o produto da 3M. E esses produtos eram os produtos de ponta e que tinham um consumo muito grande por parte das grandes empresas, como Vale, novamente, CST, Aracruz. Havia já uma preocupação muito grande por parte da segurança do trabalho, né? Onde a exigência se tornava maior e muitos empresários acabavam se debruçando realmente na legislação, onde eles eram realmente punidos por não dar o equipamento. E eu vi ali um nicho de negócio bastante interessante, onde a coisa realmente aconteceu e se prosperou e, enfim, o negócio deu certo. O Alexandre, você sabe assim que te ouvindo, eu identifico muito da minha história também. Eu também comecei a trabalhar aos 13 anos, também de uma família simples. A diferença é que eu comecei trabalhando de bibliotecário na época que não tinha internet, né? Isso me trouxe um hábito de leitura. E eu tive gente também que eu esperava que fosse me ajudar e que bateu nas costas e não ajudou. Mas Deus também, de outra forma, abriu portas que eu nem imaginava que pudessem ser abertas. Também comecei trabalhando para terceiro, tomei a coragem de fazer, fiz a mesma conjectura que você fez, né? De, olha, esse é o momento de eu arriscar, o que eu ganho não é tão grande, não é tanto para que eu não possa fazer. Mas é uma trajetória, assim, particularmente a sua, muito bacana, assim, muito inspiradora para a gente. Mas, Ana, eu sei que você tem formação em farmácia, né? Eu sei que você atuava na sua área de atuação, mas em algum momento você também tomou a decisão de fazer uma virada, né? Teve a coragem de apostar em outro segmento. Conta um pouco pra gente, assim, como é que foi essa história e quem é a Ana Célia? Por que você está nesse negócio? Então, Caio, Ana Célia, sou realmente farmacêutica de formação. Fiz uma pós em homeopatia, fitoterapia e bioquímica. Comecei a trabalhar no estado, na prefeitura de Vitória como fitoterápica. Depois veio um concurso público da Secretaria de Saúde. Fiz o concurso, passei. Fui trabalhar na Secretaria de Saúde, no laboratório químico-farmacêutico, na produção de medicamento. Estava trabalhando como farmacêutica, né? Também trabalhava em Viana, no Hospital de Viana. Também trabalhava em Jacaraípe, numa farmácia. E no centro da cidade, numa distribuidora. Saía de casa cedo e voltava à noite. E Alexandre com seus negócios. Alexandre ali já tinha 2 empresas. E um dia ele chegou em casa e falou que ele deu uma pequena participação para um gerente tomar conta de uma das empresas dele e ele tomava conta de outra. E esse gerente, em algum momento, chegou para ele e falou: olha, Alexandre, ou você assume a empresa e compra, né, a minha participação, ou eu assumo a empresa sua e compro a sua participação. E vou te pagando com o trabalho e com o tempo a gente quita esse negócio. Alexandre chega em casa contando uma história
Eu falei, mas espera aí. Então eu vou comprar esse negócio na sua mão. Então, dei a mão para ele e falei, aqui está a sua sócia. E a partir desse dia, eu tomei a decisão que eu ia sair do Estado, né? Mas vocês já eram casados nessa época? Já éramos casados. Já éramos casados. Né? Isso aí foi no ano de 2000, né? Virada dos anos 90 para 2000. Já éramos casados. Eu cheguei no trabalho e falei com meus colegas, olha, eu vou sair. Eu vou pedir, vou embora. Mas como está? Não, eu vou pedir... Não é comum, né? A pessoa deixar um cargo no Estado ou vários Estado aí que você público, tinha. né? Concursada, Muita né? gente tem esse não, sonho é e você garantia, fez né? É garantia. essa virada. Não é por nada não, tá? E passei em primeiro lugar, então pude escolher onde eu queria estar. Olha que bacana. E aí eu tomei essa decisão. A Alexandre levou um choque muito grande, mas como assim? Eu fui até a empresa e conversei com o sócio dele e falei, olha, nós tomamos a decisão que nós vamos assumir a empresa. E aí ele saiu, pegou a participação dele e foi embora e eu assumi. E comecei a trabalhar na empresa junto com o Alexandre. Além de mulher, ganhei uma sócia. Verdade, não foi uma tarefa fácil, né? Porque eu entrei num negócio que eu não conhecia nada. E enfrentei e falei, vamos embora. Alexandre falou que ia me ajudar, mas na primeira dificuldade, ele, você não falou que ia tomar conta? Agora toma, vai embora. E aí eu enfrentei e foi maravilhoso. Eu acho está enfrentando até hoje. Até hoje, né? Foi bem realizada. Até porque no serviço público eu não estava muito feliz. Tinha uma história bem engraçada, porque você tinha um princípio ativo, aí o maquinário não funcionava do laboratório de produção de medicamento, a indústria. Aí, quando o maquinário estava perfeito, maravilha, vamos para o princípio ativo, não tinha princípio ativo. Então, foi uma decepção. E eu sempre fui muito inquieta. Eu queria sempre inovar e queria coisas diferentes. Foi isso. E Alexandre, você falou que você tinha 2 empresas, né? E foi contando um pouco da sua história aí. Quando é que aparece o Boa Praça? Por que vocês decidiram adquirir o Boa Praça? E qual que era a situação da empresa quando vocês fizeram essa aquisição? Boa pergunta, Caio. De novo, passa um filme na nossa cabeça. São quase 20 anos. Eu tinha o Boa Praça como meu cliente nessas outras 2 empresas. O Boa Praça, ele recebe a cotação do armador, do navio, né? E através da cotação que chega até a ele, que na época a gente utilizava o fax para poder fazer um orçamento, então chegava para nós ali aquela folha com 20, 30, 50 itens e em cima daquela própria folha da solicitação do navio, eu ia colocando os preços dos produtos que eu tinha disponibilidade para poder atender. E como a variedade de produtos era grande que o navio necessita, eu basicamente respondia ali 90% a 100% dos itens que eram solicitados. Muito bem. Visto isso, eu sempre gostei e sempre como muito visionário, eu em feiras, principalmente de óleo e gás, eu não deixava de visitar. Em uma dessas visitas, eu conheci um norueguês, que, por sua vez, ele tinha 3 embarcações que estavam chegando na cidade do Rio de Janeiro. E ele me propôs, naquela oportunidade, que eu atendesse esses navios. Falei, muito bem, eu tenho condições de atendê-los, sim. E assim foi feito. Eu, juntamente com a Ana Célia, criamos coragem para poder desbravar um novo negócio na cidade do Rio de Janeiro. Esse pedido chegou até nossas mãos, eu me encorajei, fui para dentro e o navio, ele não se limita apenas em comprar materiais, que era o que eu fornecia para o cliente Boa Praça, o meu cliente Boa Praça na época. Muito bem. Ali veio uma relação grande também de itens de cama, mesa, banho, itens de comida, enfim. Nós recebemos aquela solicitação e automaticamente aquilo ali foi atendido aquilo que
o navio necessitava para poder atracar aqui no Rio de Janeiro e continuar a sua viagem. E assim foi feito. Infelizmente, esse norueguês, do mesmo jeito que ele apareceu, ele desapareceu. Eu não consegui mais contato. Eu fiz a venda, eu recebi o dinheiro, e aquilo ficou um desejo meu lá na frente de tocar esse negócio. E isso aconteceu em 2004. Em 2003, o fundador do Boa Praça Supermercados, ele tinha vendido, né, as operações, e o negócio do Chip Chandler chegou até as minhas mãos para poder comprar. Eu disse para a Ana Célia que eu teria uma vontade muito grande de adquirir aquele novo negócio e que eu não tinha medo de encarar aquilo ali. Mas, por sua vez, faltava o recurso. E isso realmente foi um pouco desgastante, né? Conseguir o recurso para poder comprar aquele negócio. Uma coisa legal, eu sempre tive muito medo de estar devendo a banco. Isso vem lá da minha família, né? Aquele cuidado com o salário que meu pai recebia, tinha que pagar as contas. Então, eu vendia, eu tinha a minha conta corrente, ela bem tranquila no banco. Não tinha aquele total para comprar a empresa, mas eu dependeria do banco agora para poder pagar aquilo que a empresa estava sendo vendida. Muito bem, batia na porta do banco e falei, Alexandre, você não tem rastro aqui dentro. Como é que o banco vai te arrumar dinheiro se eu não conheço a tua história? E assim foi um desequilíbrio muito grande, porque eu queria o negócio e a Ana Célia viu aquela minha vontade, meu desejo de comprar, e ela disse, você quer realmente isso? Eu falei, eu quero. A gente vai dar um jeito. E assim foi. Ela caiu para dentro junto comigo e conseguimos levantar esse recurso para a gente poder, no 30º dia, que foi o prazo que nos foi dado, e eu chegar com a condição de comprar e ter o dinheiro disponível para realmente adquirir esse novo negócio. Teve que ter coragem, né, Alexandre? Muita coragem. Porque a gente não tinha um recurso e a gente tinha que conseguir esse recurso. E aí a gente foi atrás, nós fizemos de tudo. E aí, no último momento, o recurso veio. Tinha vontade, não tinha o recurso. Tinha vontade, não tinha Tinha coragem, não tinha o recurso. Coragem, não tinha o recurso. Ana Célia, mas vamos correr atrás. O Alexandre falou um pouco aí do supermercado, falou de receber pedido em fax. Quem é careca como eu e da época do fax aí lembra do supermercado Boa Praça. Tem alguma relação o negócio de vocês com esse supermercado? Explica um pouquinho pra gente. Tá. Então, o dono, né, do fornecimento a navio, ele começou a história dele fornecendo navio. E com esse fornecimento de navio, um tempo para frente, ele montou um supermercado. E aí ele criou o supermercado Boa Praça, como também o Boa Praça Importadora e Exportadora, que é atendimento de navio. E ele foi tocando esses dois negócios. Com o tempo, em 2003, ele tomou a decisão que não queria mais dar continuidade nesse negócio. Então, em 2003, ele vendeu a parte do supermercado para o grupo EPA. Em 2004 para 2005, ele queria vender também a parte de suprimento de navio. Mas ele tinha um cuidado muito grande, que ele não queria entregar isso para a concorrência dele. Ele tinha um carinho, né? Porque a vida dele começou ali. E ele queria entregar para uma pessoa que desse continuidade. Como a família não queria dar continuidade no negócio, ele queria que esse negócio não acabasse. E aí ele veio saber de dois jovens, assim que ele achou, eu e Alexandre na época, dois jovens corajosos, e ele nos propôs, compra o Boa Praça. E nós imediatamente vamos comprar. E compramos. O seu João Andrade, né, foi o fundador e tem umas histórias assim, bastante interessantes que eu gostaria de pontuar. Para aqueles que conhecem a história do seu João Andrade, ele começou, vamos chamar assim de quitanda, né? Os navios chegavam no centro da cidade. Naquela época você não tinha essa modernidade, essa velocidade toda na questão de logística. Então os navios, eram abertos os porões, né, do navio, e ali era colocado açúcar, o trigo. O tempo ficou ruim, choveu, fecha-se, paralisa todo o trabalho que era sendo feito ali na época no Porto da Codesa, né?
E o seu João ali, ele viu um nicho de um negócio muito interessante, que é legal a gente contar isso. Porque o navio, ele precisa, ele necessita de vários itens. É como se fosse uma casa que estivesse navegando. Né? Então, na tua casa... uma indústria, né, Alexandre? E é uma indústria. casa e uma indústria navegando. Que se produz também algumas coisas ali internamente. Então, o navio ele necessita de um rolamento, de uma correia, de um motor, de uma televisão, de um equipamento para um comandante que quer fazer um exercício De físico, açúcar uma a esteira. televisão, de trigo a correia. A correia, Exatamente. E ele, como atendia alguns navios que chegavam no porto, ficava-se muita história. E aí, seu João, você atendeu aquele navio lá? A venda foi boa? E ele respondia, vendi umas bananinhas. Inclusive, ele tem como apelido até hoje de João Bananinha, para aqueles mais antigos que o conhecem. Uma pessoa muito vibrante também, vale a pena conhecer. E nessa época, vocês estavam comprando um negócio que o senhor João de Andrade já não queria tocar mais. Sim. Vocês tinham vontade, coragem, não tinham recurso, arrumaram recurso. E vocês imaginavam, lá nessa época, o tamanho e a dimensão do negócio? Vocês já tinham esse plano de levar o negócio ao tamanho que está hoje? Vocês, Eu vou isso foi uma surpresa, isso foi acontecendo no caminho? Eu vou falar um pouquinho, Rodolfo, para deixar a Ana Célia falar também, mas é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu sou um visionário. Eu chego na praia, eu vou olhar o horizonte do mar, aquela água azul, eu vou enxergar a África do outro lado. A Ana Célia vai ver um barquinho lá mais distante, mas eu não. Eu consigo ter essa visão. E assim foi. Eu me lembro quando assumi esse negócio, a filial nossa do Rio de Janeiro, ela faturava a metade do que se vendia aqui em Vitória. E isso me deixou uma interrogação muito grande, sabe, Caio e Rodolfo? Eu olhava para aqueles números e falava, não faz sentido. O Rio de Janeiro é uma cidade com vários portos ali. Você tem o porto de Angra, você tem o porto de Niterói, você tem o porto do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. Eu ficava encantado ao passar de carro pela ponte Rio-Niterói e ver aquela quantidade de embarcações ali embaixo. Falei, caramba, esse negócio aqui está alguma coisa errada. E assim foi feito. Eu fui para o Rio de Janeiro, a Ana Célia ficou em Vitória, tocando os trabalhos que nós já tínhamos aqui. E no Rio de Janeiro, com 6 meses de trabalho, o Boa Praça, Rio de Janeiro, ele já tinha um faturamento 3 vezes maior do que Vitória. Com muita dedicação, novamente, com muito trabalho, em empreendedorismo e acreditando realmente no negócio, assim foi feito. E os números realmente eles foram demonstrando que ali realmente era uma base para poder se tornar a maior dentro do nosso negócio do grupo hoje. Fala um pouquinho, Ana Célia. Não, acho que você falou tudo, Alexandre, é isso mesmo. A gente não tinha essa proporção, né? A gente acreditava no negócio. Alexandre e eu caímos para dentro do negócio para conhecer, porque a gente não conhecia nada de atendimento a bordo de navio. E a gente deixou até um pouco as outras empresas na mão de gerente. Entramos para dentro desse negócio para conhecer. Alexandre realmente ele tem essa visão. E ele falou, o negócio é bom, é grande, vamos encarar com mais... Então não tem nada de surpresa nem de acaso, né? Pouco, mas visão e suor, sim, isso aí. É verdade. Muito suor. Muito suor. Não é fácil. A gente sempre brinca, o Boa Praça é 24/7. Não tem carnaval, não tem Natal, não tem Réveillon, não tem Dia Santo. Porque navio chega todo dia, né? Exatamente, Toda Caio. hora, E as pessoas, eles precisam comer, eles precisam beber, necessitam de atenção. E uma coisa, né? Ele não chega e fica lá o tempo que ele precisa. Se ele quer, não. Ele tem o tempo, isso é muito caro para o dono do navio, o armador. Então, ele tem que chegar, ser abastecido e sair. Ele não pode ficar ali. Então, a gente sempre fala. A dinâmica. E na hora que eles abrem a porta deles, eles só vê mar. Eles não podem ficar sem se fornecer. Então, eles precisam de uma empresa muito séria para esse fornecimento ser correto e rápido. Ao longo desses, pelo menos 10 anos, eu acompanhei muitas mudanças dentro da empresa
e uma preocupação assim, genuína em ser diferente da concorrência, né? Sim. No sentido de entregar mais, de entregar de uma forma diferente. Na visão de vocês, o que vocês fazem diferente da concorrência? Bem, Caio, o que a gente faz? A gente nos preparou, né? Então, a gente fez grande preparo. E o que o cliente enxerga? A gente faz um atendimento muito rápido na cotação. Hoje, uma cotação chega na empresa com 2.000 itens, 1.000 itens, 100 itens. Uma cotação de 500 itens, 500 vamos lá. itens, e a gente chega com 20 minutos, a gente tem a resposta para o cliente. E o nosso concorrente, ele demora 1, 2 dias para responder essa cotação. Então, isso o cliente enxerga. A gente é uma empresa muito séria, de muita responsabilidade. Então, a gente entrega realmente aquilo que foi cotado. E a gente tem uma logística, né? A logística é nossa. Nós não estamos em várias bases, né? Hoje nós temos 4 bases de atendimento a bordo de navio, enquanto nossos concorrentes eles têm uma base. Então, a gente pode atender mais rápido. A nossa resposta é mais rápida. A nossa entrega é mais rápido e com responsabilidade. E com frota própria. Isso ajuda muito a gente estar na frente. Tempo é dinheiro. Isso aí, tempo é dinheiro. Tem um episódio interessante que eu gostaria de estar colocando, foi quando houve a paralisação dos caminhoneiros no nosso país. Talvez vocês se recordem bem. As estradas eram bloqueadas. E o fato do Boa Praça estar bem centralizada na região sudeste nos permitia estar deslocando, por exemplo, do Rio de Janeiro eu conseguia chegar até Angra dos Reis, porque a gente estava levando alimento. Então, a gente conseguia furar bloqueios. Estou falando de bloqueios curtos, pequenos. A BR-101, muitos clientes que não eram clientes nossos, eles tiveram dificuldades, porque o fornecedor dele estava em Macaé e a embarcação estava no Rio de Janeiro. Como é que ele se abastecia? E esses clientes que não eram nossos clientes começaram a bater nas nossas portas. E como é que a gente atende a todos? Não tínhamos condições de dar vazão. Priorizamos os nossos clientes e esses que chegavam, nós informávamos, olha, hoje eu não tenho condições de te atender. Nos programas para amanhã, para depois de amanhã, eu consigo te servir. E essa possibilidade, né, essa facilidade nos traz até aqui hoje com muita tranquilidade de dizer assim, olha, o Boa Praça ele tem um diferencial. Né? Você está no Rio de Janeiro, nós estamos em Macaé atendendo na parte do offshore. Vocês são os maiores hoje no Brasil no segmento em termos de abrangência, né? Vocês têm 5 bases e muitos escritórios também. Sim. Atualmente, Caio, nós temos a nossa matriz aqui em Vitória. O nosso grupo hoje nós temos 270 funcionários. Atuamos na região Nordeste, no Porto do Suape, onde nos possibilita atender a cidade de Maceió, atendemos até Natal, no Rio Grande do Norte. Na região Sudeste, nós fazemos todos os portos, inclusive Santos. Saímos do Rio de Janeiro, atendendo até São Sebastião e Santos. Muitos nos perguntam, por que vocês não estão instalados em Santos ainda? Ainda não chegou o momento, mas na hora certa nós estaremos presentes e não deixaremos de colocar a bandeira do Boa Praça também naquela região de São Paulo. Que a nossa visão é estar em todos os portos do Brasil. Que acharmos que seja necessário. Sim, essa é a nossa visão futura. Caio, você falou aí de tamanho, de expansão, mas fora do segmento aí de Ship Chandler, vocês têm também o Boa Praça EPI, não é isso? É um outro braço de vocês que se relaciona com outro negócio, mas eu queria entender um pouquinho mais no EPI. O Alexandre contou a história aí. Sim. Isso está relacionado lá com a história dele, lá no início. O que vocês fazem de diferente no segmento de EPI? Sim. E é bom lembrar isso também, Rodolfo, que a Ana Célia, quando entrou, ela entrou pelo Boa Praça EPI.
né? Quando eu fui assumir o negócio. A empresa que você comprou é a de EPI. É de EPI. A empresa que a Anacélia comprou é de EPI. Então, o Boa Praça EPI, hoje, ela está muito focada. A gente viu que o mercado era carente, todo mundo queria atender as grandes empresas. E as pequenas e médias empresas, elas não estavam sendo atendidas como deveria. Então, a gente focou para isso, para as pequenas e médias empresas, né? Alexandre complementa aí que ele participou também de processo. maneira alguma descartar os grandes clientes, mas os grandes players realmente eles têm muita sede, então eles têm muito acesso também. Isso dificulta um pouco o nosso trabalho no que diz respeito a essas grandes concorrências. Mas, como a Anacélia citou, a parte do EPI, essa sigla ela se tornou bastante conhecida, principalmente aqui na pandemia, né, que vivemos aí momentos de terrores aí no nosso país e no mundo inteiro. Então, EPI significa equipamento de proteção individual. E essa parte de respiradores foi muito consumida por mundo afora, né? Voltando aí na questão das pequenas e médias empresas, eu sempre falo o seguinte, é como um filho, você necessita de um cuidado, você necessita de uma babá. Eu sempre prezo a questão da segurança visando o bem-estar de um pai de família que sai para o trabalho. Esse pai ele precisa retornar em casa e no final do mês ele trazer o pão de cada dia daquele trabalho, do suor que ele depositou. De novo, o empregador, ao longo dos anos, ele foi se adaptando e entendendo que o profissional, ele utilizando o EPI de uma forma correta, ele vai fazer com que esse profissional ele tenha uma vida útil maior, atendendo também o próprio negócio que ele toca, que ele trabalha e que ele produz. Né? A gente está falando de um açougue, por exemplo, dentro de um supermercado. O profissional que está ali cortando a carne, que vai servir o cliente ali no balcão, ele precisa daquela luva de aço inox ali para proteger os seus dedos. Assim vai a proteção da sua cabeça, seus olhos, também, né, Anacélia? A gente focou muito também em televendas. Sim, sim. Hoje a empresa, a gente trabalha com e-commerce, a gente tem um televendas onde nós temos... faz um diferencial para o nosso... Para o negócio. Por um negócio. E eu achei interessante o Alexandre falando ali, porque as pessoas imaginam que riscos só tem empresas grandes, indústrias, exatamente, do açougue, do supermercado. Várias funções demandam EPI, ou seja, a gente tem pequenos riscos em vários lugares e isso tem que estar de olho sempre. Até na nossa casa. Exatamente. E o legal, né? Eu participei dessa mudança, dessa virada de chave que vocês fizeram no mercado de EPI, é que você vai numa loja hoje do Grupo Boa Praça, de EPI, né? Você vai encontrar algo muito diferente do que você encontra na concorrência. E a gente tinha aquela visão assim, de venda de EPI, era igual uma borracharia. Né? E vocês, de certa forma, glamourizaram, né? Tanto a forma de venda, mas até os próprios produtos. Eu vi EPI lá com modelagem de manequim, né? EPIs com materiais mais leves, diferenciados. Com uma loja linda, né? Uma loja linda. E aí eu convido a você, o espectador, a ir lá para conhecer, porque o projeto é realmente fascinante. Quais são os planos agora que vocês estão estabelecendo esse novo marco aí no mercado? Por favor, Anacélia. Então, Anacélia é a nossa marqueteira, hein? Então, a gente está com novos planos para a EPI, né? A gente está com a parceria com a Interco para poder franquear as nossas lojas. Isso é um projeto, está em estudo, e a gente, em 2025, está aí com esse projeto para estar tocando e colocando para frente. Eu achei legal quando você fala, Caio, do modelo de conceito, né? Na questão que a gente fala em proteção, e realmente é muito interessante. Quem não conhece, vale a pena conhecer a nossa loja. Nós estamos instalados na Leitão da Silva, ali bem próximo do Hospital da Unimed. Estamos também na Carlos Lindenberg, né? Uma loja muito bonita que
tem atendido a expectativa ali daquela região, onde nós projetamos uma loja conceito realmente, aonde o cliente ele chega, ele fica bem à vontade, ele pode escolher o produto que ele quer e ele ter toda ali a explicação mais técnica daquilo que ele realmente necessita. Ou seja, é um cuidado muito grande que a gente tem com os nossos parceiros, nossos produtos e essa clientela que às vezes não sabe o que realmente precisa e nós estamos ali preparados para poder estar indicando aquilo que realmente é o melhor no que diz respeito à proteção. Para solucionar, né? Sim. Ô, Ana, assim, você, né, é uma referência para todos nós, né? Uma líder, também empreendedora, tá sempre com o Alexandre, enfim, eu sempre consegui, só vejo o negócio composto por vocês. Mas você atua, principalmente falando, aliás, não só no Chip Chandler, né, mas no EPI também, é um mercado assim, muito masculino. E quando a gente olha, se faz um retrato do Brasil, a gente vê uma desigualdade nas lideranças, em termos de proporção, né, relacionada a homem e mulher. Como é que é esse mercado de Chip Chandler para mulher? E que tipo de desafio que você encontrou lá e que você falou, olha, esse desafio aqui o Alexandre não teria, o homem não teria e eu tive? Sim. Então, é um mundo muito masculino, todos os dois, né? E realmente tive bastante desafio. Mas eu tenho um dizer na minha vida que eu levo para a vida toda, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E assim foi o meu trabalho, realmente. No começo foi bem difícil, as pessoas não respeitavam como a pessoa que estava ali para solucionar o problema deles. Eles não falavam comigo, eles ligavam para Alexandre. Alexandre, eu estou com esse problema assim, precisando resolver. Aí Alexandre falou, mas quem está tocando esse assunto hoje é minha mulher, né? Você pode falar diretamente com ela? Ah, não, Alexandre, você resolve aí e depois você me fala. E aos poucos, e foi assim mesmo, Alexandre, me ligaram aqui, ele está com esse problema. E aí eu ligava, né? Teve um episódio bem interessante que teve um engenheiro da Vale e a gente teve um problema com uma roupa nossa, uma roupa anti-chama com a Vale. E ele ligou muito bravo, muito puto, e primeiro com o Alexandre, e no final eu fui lidando com ele, resolvendo o problema. No final ele já me ligava no final do dia, Ana Célia, vamos lá tomar um chopp e conversar? Eu já estava saindo, né? E mesma coisa no Chip Chandler, entendeu? Foi bem difícil, as pessoas não queriam falar comigo. Elas ligavam para Alexandre para falar do problema, para Alexandre me passar e eu resolver. Mas fomos devagar, com tranquilidade, e consegui. E assim, quais dicas você deixaria para as mulheres que enfrentam o mesmo tipo de desafio que você enfrentou? Então, Gaio, eu acho que a gente tem que ser paciente, cautelosa, respeitosa, esperar o momento realmente quando você entra no mundo masculino, né? Até hoje, Gaio, quando eu sento numa sala de reunião, eu sento para falar, pode ser de qualquer dos dois negócios, eu sento numa mesa com 8 homens e eu de mulher. Né? Então, você tem que ter calma, tranquilidade, acreditar no seu potencial. Você sabe que você é boa, você vai resolver, não precisa ser agressiva. Eu acho que é paciência. Ah, bacana. Ana, assim, partindo da premissa, né, de que sozinho a gente vai rápido, mas para a gente poder ir mais longe, a gente precisa ir junto. Qual foi o papel e como é que você enxerga a questão das parcerias estratégicas para o crescimento do Boa Praça? Então, Caio, nossa história começou em 2012, né? A gente tem um filho, né? O nosso filho mais velho, o Bruno, é um menino que foi para a faculdade, então ele pegou os livros, ele leu, ele entendeu um pouco mais de gestão de negócio, né? Eu, Alexandre, era o fazer, né? Com isso a gente foi muito futucado por ele, né? Ele chegava, vocês não têm um bom escritório de advogado. Como nós não temos? Vocês não têm uma boa contabilidade? Vocês não têm um bom financeiro? E eles bom RH. Ficavam muito bravos com isso.
E com isso, com essa inquietude que eu tenho, falei, cara, eu vou fazer um MBA em gestão de negócios. Vou entender o que é esse negócio, porque eu vim de uma área totalmente diferente. Ali eu aprendi um pouco. Ali a gente começou a fazer as nossas parcerias. Né? Em 2012, fizemos uma parceria com a empresa de negócio da Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral. Isso foi essencial para o nosso negócio. Aprendemos o que é ser um acionista, né, Alexandre? Sim. Que antes a gente achava, poxa, eu tenho um mini supermercado, né? Porque a gente tem um supermercado. A nossa empresa é um supermercado para atender navio. Aí a gente olhava aquele estoque e falava, olha, estoque é nosso, nós somos o dono da empresa. Vamos fazer a nossa compra lá. E assim a gente fazia até que aprender, não. Aquilo é da empresa, aquilo é um negócio, né? E a gente aprendeu o que é negócio. E a gente foi fazer esses tipos de parceria. Né? Em 2012, com a Dom Cabral, em 2013 também com a Dom Cabral, foi o PAEX, Parceria para a Excelência. Montamos um comitê, né? Depois de 2018. 2019, montamos o conselho. E também tivemos uma empresa, né, parceira muito importante, que foi a advocacia. Foi muito importante, Caio, de ter você nesse negócio. Você ia sempre lá me apoiar, eu te chamava muito. E a empresa, né, a empresa sua, ela era focada não em resolver problema. Vocês eram focados de ajudar a gente a não ter problema. Foi uma visão muito boa. Várias vezes sentamos, falamos de negócio, né? Você me abria os olhos, você me ajudou bastante. Eu acho que foi essencial essa parceria. Gostamos muito. E até hoje estamos com ela e muito satisfeitos. Somos muito gratos, sim. E eu sempre repito muito essa frase no meu dia a dia. Não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. E a nossa busca é contínua no que diz respeito à nossa trajetória de vida, como família, como empreendedor que sou, empresário, enfim. É muito legal você ter isso como um slogan, onde todos que estão junto com você nessa trajetória consigam realmente se alimentar disso diariamente. Obrigado aí. Não, na verdade, acho que a gratidão é nossa, é um processo que a gente cresce juntos, né? Ao longo dessa história também, a gente trouxe novos parceiros, né? Novos sócios e é muito legal porque vocês também são referência para a gente aprende muito. Então, é uma relação de troca. Conhecimento é um negócio fantástico, né? Porque Sim. você compartilha e multiplica ao mesmo tempo. Sim. E isso a gente sempre pôde ter, porque vocês também deram acesso para a gente, né? Então, sempre foi uma relação de troca e de crescimento para todos nós. Então, se alguém tem que agradecer aqui, pelo menos são mais de 10 anos de parceria, de história, acho que sou eu. Bacana. Agora, tocando num ponto que vocês falaram aqui, que é a questão da família na empresa, né? A empresa de vocês começou com o trabalho de Alexandre, depois Alexandre e Ana Célia. Vocês já alternaram na gestão, eu pude presenciar e participar disso. E o Bruno também já foi um dos gestores, né? Quais desafios que vocês enfrentaram na gestão do negócio que está relacionado à vida familiar? Ou seja, aquele desafio que só a empresa familiar, principalmente aquela em que a família participa ativamente do negócio, vocês identificam e falam assim, esse aqui a gente só teve por conta disso. O Caio, a tua fala aí quando diz respeito ao Bruno, ela no início ela trouxe muita inquietude. Principalmente comigo, porque, de novo, o Bruno ele batia na tecla daquilo que ele aprendia na faculdade, que é a teoria, né? Que é muito bonita, é muito bacana, e lendo, se inteirando com professores e colegas, enfim. Ele chegava em casa e ele muito inteligente, ele me perguntava, pai, você tem RH? Eu dizia, tenho. Aí ele falava, pai, você não tem RH, você tem um departamento pessoal. E aí começava aquela discussão realmente saudável, né? Mas que ele mostrava caminhos para mim que eu não conseguia enxergar na visão dele. Até que eu também, inquieto, eu comecei a ver que algo não estava
realmente correto. Ele me perguntava, pai, você precisa de um financeiro. Eu dizia, Bruno, mas eu tenho a sua tia lá que é formada em economia. Pai, ela não é financeira, ela é tesouraria. E isso realmente me incomodava. E aí eu chegava para a Ana Célia e falava, Ana Célia, nós temos que fazer alguma coisa. E assim foi feito. O legal Né? é que vocês ouviram, né? Sim. Porque sempre, às vezes tem aquele conflito de geração, Sim. e aí quem já está no negócio, não, eu sei fazer e do jeito que eu faço é o jeito que está certo, e não ouve, tem aquela resistência, até por ser família, né? Família. É aquela história, né? Vou chamar alguém de fora que vai dizer aquilo que a família está dizendo, Exato. mas não é meu filho. Sim. E aí, pelo que você está me contando, foi um movimento até contrário, né? O Bruno foi despertando muitas das mudanças que vocês fizeram. Mas a pergunta que eu faço é, você passa o dia inteiro ali trabalhando, né? E aí chega em casa, como é que você vira essa chave ou não vira? Tinha pauta do trabalho em casa? Como é que vocês lidaram com esses... Trabalha, né? Tem um sócio no trabalho, chega em casa, aquela mesma pessoa. Não, e é o marido, o marido, a mulher, sócio. E aí não tem briga por conta de... Como é que vocês fizeram com essa dinâmica aí? Tem uma coisa, Caio. Eu consigo colocar o chapéu muito bem. Então, na empresa, algum momento que eu era a pessoa que estava sendo a responsável pela empresa, vamos colocar assim, CEO da empresa, eu colocava o meu chapéu e no meio do caminho eu tirava o chapéu. E eu sempre dizia assim, a Alexandre falava, para que 2 carros? Vamos com um carro só. Sai os 2 para o mesmo lugar, volta para o mesmo lugar. Eu falava, não, Alexandre, eu preciso desse tempo de sair da empresa, voltar para casa dentro do meu carro, dirigindo e me colocando, olha, agora você saiu do papel lá, que você era CEO da empresa, agora você está voltando para dentro de casa, como a mulher do Alexandre, como, né? Parar para fazer compra no supermercado que não é o seu, que você já tinha parado de fazer. Sim. Mas, assim, voltar e saber que eu tinha filho, que eu tinha que colocar... voltar, né? A Alexandre até brincava, nossa, como você tem essa facilidade. E eu falava assim, realmente, estava numa discussão na empresa. Aí, no meio do caminho, eu ia para casa, ia me concentrando. Eu chegava em casa outra pessoa. Ele chegava, mas... Falava, Alexandre, aqui não. Aqui nós somos família. Aqui é marido e mulher, aqui é casa, aqui é outro local. Amanhã a gente volta com esse assunto. Então, eu sempre puxava muito isso. Então, eu sempre colocava muito isso como, né, uma razão para a gente estar junto, porque é difícil, tá? É muito difícil você trabalhar com seu marido, né? Não ter ideias diferentes no trabalho, e aí acaba o dia, você tem que ir para casa. E à noite. Não dá nem para você dar um tempo, você vai chegar em casa, vai ter que ir para casa, né? Vai ter que ir para casa. E quando entendeu? tira férias junto, né? Tira férias junto. Né? É uma coisa interessante, eu tive que sair da empresa. E teve um momento que não dava mais. Falei, caramba, eu sou homem, ela é mulher. Então há uma diferença de sexo aqui, né? A Ana Célia tem uma educação totalmente diferente da minha. Ela vem de um outro berço. E isso, realmente, havia um conflito muito grande, diário, ao ponto de uma das reuniões nossa lá, com o nosso conselheiro externo hoje, né, que é o Vansan, onde ele me convidou, Alexandre, você vai tirar umas férias aí de 30, 40 dias, pelo menos você está precisando descansar a cabeça. Eu falei, caramba. E realmente, eu precisei sair realmente do negócio um pouco para deixar com que essas coisas novas realmente fossem sendo implantadas e acontecendo. Mas não era fácil, não. Imagina. Nós passamos Nós somos bem treinados, tá, gente? Então, a gente foi para fazer um trabalho para a gente primeiro colocar quem a gente queria, quem era o CEO da empresa, o presidente da empresa, né? A gente escreveu quem seria esse presidente. Então, eu, Bruno e Alexandre passamos por isso, preparar quem era o nosso presidente. E depois, decidir dos 3 quem seria a pessoa que iria assumir, que estava mais disposta e apta para isso, né? E aí, junto com a Dom Cabral, foi determinado que seria a Ana Célia. Aí não foi fácil também, porque tinha o Alexandre e tinha o Bruno.
né? O Bruno tinha muito mais conhecimento, vamos colocar, de que seria o negócio, um CEO, do que a Ana Célia. Mas a Ana Célia tinha um amadurecimento, né? Tinha um conhecimento do amadurecimento, conheceu na raça, né, fazendo a empresa. Então, juntos, eles nos ajudaram em relação a isso. Aí o Bruno também se afastou da empresa, porque ele tinha um sonho que era ir para fora do país, trabalhar fora do país, né? Se conhecer. Se realizar. Né? Né? Se realizar. E hoje e está aí, super bem, né? Hoje está super bem, está numa empresa de ponta, tá um menino que cresceu muito, está lá bem desenvolvido, né? O Alexandre, em algum momento, com um olhar de empreendedor, né? Ele tinha que sair desse empreendedor e virar um empresário. Foi mais difícil para ele, para mim foi mais fácil. Então, eu que entrei para poder colocar mesmo o PAEX para dentro da empresa, eu que assumi na época. E aí a gente foi se ajeitando e deu tudo muito certo. E Alexandre ficou um tempo afastado. Ana Célia, ouvindo esse histórico aí, né? Esse planejamento de desenhar, identificar quem é o CEO, quem vai conduzir. Você dizendo aí que o Bruno foi para o exterior fazer, enfim, atrás dos sonhos dele também. Embora vocês sejam muito jovens, vocês já têm uma preocupação na sucessão da empresa, como isso vai ficar, se a família vai continuar, se vocês vão sentar no conselho. Vocês têm essa preocupação ou vocês, como não pensam em parar de trabalhar, não tiveram ainda essa preocupação? Rodolfo, hoje a empresa, nós temos um conselho, eu sou presidente do conselho. Atualmente, as nossas reuniões acontecem uma vez por mês. Existe sim essa preocupação. Estamos dando aí, inclusive com o escritório de vocês, né, com a Custer lá, realizando aí todo esse trabalho. Há um desejo por parte, eu particularmente, né, como investidor do negócio, de criar outros negócios também. E o Bruno, ele tem pensamentos lá na frente, juntamente com o Bernardo, que é o caçula, que está sendo preparado hoje num trainee pelo nosso departamento de DHO da nossa empresa, para que essa sequência seja dada. Ou seja, essa passagem de bastão, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, né? Então, é uma questão realmente de tempo. Esse amadurecimento, ele realmente ele é latente. Sabemos que precisamos realmente fazer isso, mas ainda sentimos muita energia para tocar também, não só esse negócio, como outros negócios mais adiante. É bom deixar claro, né, Alexandre, que 2020 a Ana Célia não foi mais a presidente. É isso que eu ia falar. Pra gente em 2020, em 2020, a Ana Célia deixou de ser a presidente do Grupo Boa Praça, né? A gente trouxe executivos. Hoje o nosso negócio é tocado por executivos. Ana Célia e Alexandre foi de novo com a parceria com a Dom Cabral, né, fazer o programa de conselheiros, né? Então, hoje nós temos um conselho administrativo na empresa, o Alexandre como presidente, a Ana Célia como conselheira, e hoje a nossa empresa, desde 2020, é tocada por executivos. E estamos muito felizes com eles. A gente sempre teve muito medo, né? Passar o bastão te dá muito medo, né? A gente já teve histórias aqui no Espírito Santo que não foram boas, histórias boas, mas você sempre fica com muito medo. E você tem que acertar, sabe? Acho que o maior problema de você passar o bastão é para quem você vai passar o bastão e a confiança de você passar esse bastão. E isso a gente passou em 2020. Temos 2 executivos tocando o negócio da empresa, estão muito bem, a empresa está muito bem, porque a gente fala que a empresa é ciclo, né? Então, teve o ciclo do empreendedor, que foi o Alexandre, aí teve o ciclo da empresária, que foi a Ana Célia, e a gente precisa desse ciclo de investidores. E os investidores hoje da empresa sou eu e Alexandre, como acionista da empresa, e executivos tocando a gestão do negócio. Vocês já fizeram um exercício
em vocês E nós. de aprender ou de se preparar para passar o bastão. Isso não vai Sim. ser uma dor. E agora Isso. vocês Não, fazem não. na outra ponta, Na outra procurando ponta. com clareza Isso. e com segurança Com quem vai segurança. receber o bastão e que vai Isso. tocar. Exatamente. Porque tem a família, tem filhos, os meninos cresceram, né? É. O Bruno hoje já está um executivo de ponta fora do país, mas tem um desejo também de ter o próprio negócio dele, né? Então, a gente também tem bastões para passar ou abrir novos negócios. Alexandre é um homem de visão, ele consegue enxergar muita coisa. Já está com muito, eu vou segurando. Calma, calma. Se não acalmar ele, ele vai. A gente fala muito assim das experiências que deram certo, das histórias que deram certo, até porque vocês são resultado daquilo que deu certo, né? Sim. Mas assim, para a gente poder finalizar aqui, conta um pouco assim do que não deu certo e o que vocês aprenderam com esses Uau. erros também, porque é isso que revela a nossa humanidade, Sim, né? sim. As coisas que efetivamente não saem como planejado. Eu gosto muito de ouvir pessoas, sabe, Caio? E a sua pergunta é muito interessante. Em 2015, nós tivemos uma situação muito delicada no nosso país, no que diz respeito à principal empresa, a maior empresa, né, que estourou aquele escândalo do Petrolão. E, indiretamente, nós não tivemos envolvimento nenhum com toda aquela situação, mas aquilo abalou muito e me deixou muito preocupado, porque os nossos principais grandes clientes estavam envolvidos, né, de alguma forma, com tudo aquilo ali que estava acontecendo. E eu me vi numa situação assim muito, muito, muito chata, porque é onde você tem que cortar custos da tua empresa. E aí começou um processo de demissão. Eu falei, caramba, como é que a gente faz para poder cortar custo? Você tem que demitir. Isso é muito ruim. Eu sempre gostei de empregar, não de estar demitindo alguém e, por algum motivo, seja ele qual for. E aí você começa a ter que buscar cortes e sentar e conversar com o funcionário e ter que fazer a demissão dele. Vocês nos ajudaram muito também nesse processo, mas foi um processo de dor que eu espero não passar. Eu ouvi uma vez do Justus, ele falando uma coisa muito interessante, e eu trago isso hoje para a minha vida. Na hora de você fazer uma demissão, procure fazer essa demissão de uma forma mais saudável possível. Eu sei que é muito difícil, mas procura ali naquele momento também resgatar tudo aquilo que um funcionário que esteja saindo e ele pode trazer de positividade para coisas que ele tem guardado para ele e não te fala. Então, o Justo, ele fala que ao demitir, hoje, ele quer participar mais do que de uma contratação. Eu aprendi isso e é muito legal você poder ouvir daquela pessoa que está sendo demitida, né? E ela dizer um pouco mais da tua empresa, segredos que não são revelados. Olha que coisa interessante. Mas essa dor foi uma dor assim muito ruim, que me marcou muito e me deixou bastante abalado naquela época, né? De fazer exatamente esses cortes, de ter que demitir alguém. Isso para mim foi muito suave. Eu acho que tentar colocar gestores dentro da sua empresa também foi uma dor para a gente, sabe, Caio? A gente colocou pessoas erradas, né? Algum momento, sabe, a Dom Cabral ela teve que entrar com muita força, que foi como? Tinha eu, Alexandre e Bruno, na parte de cima. E essa parte de cima não se acertava, né? Porque Bruno tinha um jeito de liderar, a Ana Célia outro, Alexandre outro, e a parte de baixo estava confusa. Como que está lá em cima? Lá em cima está confuso, embaixo confunde. Aí a Dom Cabral entrou e falou, vamos acertar, que foi quando o Alexandre falou do Vansan. Ele entrou e falou, não, vamos acertar em cima. Quem é o presidente dessa empresa? Não pode ter 3 pessoas mandando. E ali, na época tinha 3 pessoas mandando. Quando nós acertamos isso, ok, conseguimos liberar essa dor, que foi uma dor. E depois foi as dores de achar as pessoas certas para os lugares certos. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontrou na nossa empresa foi achar pessoas certas nos lugares certos.
Então, vieram muitas pessoas, saíram muitas pessoas. Algumas pessoas foram erradas, outras pessoas foram certas, mas nós passamos por essa crise e tivemos que demitir pessoas. Teve pessoas que a gente gostaria de estar com a gente até hoje, mas naquele momento não podia, porque a empresa ela estava maior. E aí a gente falou assim, caramba, para ela ser sustentável, enxuga a empresa, volta, você dá um passo para trás, né? Então você tinha um RH, você tinha um financeiro e você tinha uma controladoria. Não. Volta para trás, tem um departamento pessoal, tem só o financeiro, dá aquela enxugada, melhoramos, aí a gente deu o passo para frente. Eu costumo falar assim que o grande desafio é a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Às vezes é a pessoa certa, mas não está na hora nem no lugar. Isso. Às vezes o lugar está certo, a hora, mas não tem a pessoa. Então, acho que esse é o grande desafio. E a gente sabe, assim, o que faz a diferença no negócio não são 10 pessoas. É achar uma ou duas. É uma Ana Célia, é um Alexandre, é um, no caso, Ulisses, é um Alex. Ou seja, vai ser uma ou duas pessoas que vão, de fato, fazer a diferença. E esse acho que é uma dor, essa é uma dor que a gente escuta de todos. É um grande desafio, né? Um casamento, a gente tentou, né, Caio? A gente colocou a pessoa na hora certa, né? E a pessoa errada. A gente teve um problema também no nosso ciclo financeiro, foi um baque. Ali foi um baque realmente, que também foi depois de 2015, esse baque veio forte para nós também. Mas a gente foi acertando. Eu acho que Deus sempre foi boa praça, a gente fala. Deus foi boa praça. Ele sempre dava um jeitinho de tocar a gente para frente. De ajudar. Caio, a produção está puxando nossa orelha por causa do tempo. Eu ia pedir para o Alexandre deixar uma dica para empreendedores aí que estão começando. O que você, dessa longa história sua, pode pensar aí e dar como dica para os empreendedores que estão começando agora? Eu pontuaria a questão da transparência. Seja transparente. Procure ser transparente no seu dia a dia. Eu sou capricorniano, então eu me cobro muito a questão de horário, né? De você não prometa nada, mas cumpra tudo aquilo que você prometer. Isso é muito legal. Então, quando você fala de cliente e você olhar no olho do cliente e acreditar que você tem realmente a capacidade de fazer o que ele está te pedindo e ele te dá um ok, cara, não deixa essa bola ficar quicando, não. E, de novo, transparência. Por algum motivo eu não vou conseguir entregar o que eu combinei com você. Eu preciso ser claro com você, né? Então, essa questão da clareza, a transparência, ela vai te levar aonde você quer. Você vai conseguir. Acredite. Muito legal. Pessoal, a gente vai chegando ao final aqui do nosso podcast. Muito obrigado. Foi fantástico. Eu descobri muita coisa da história de vocês que, apesar dessa mais de uma década, eu não conhecia. A admiração aumenta, né? Legal. E acho que a gente está deixando um legado muito bacana aí para a história e para que as pessoas se inspirem também, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês e espero que a gente continue junto por muitas e muitas décadas aí. Obrigado, Caio. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pela contribuição de vocês. Obrigada. Eu acho que vamos precisar de um outro episódio para a gente terminar de fazer as perguntas, né, Caio? Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.